todos, que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo se faça presente em todos os corações. Vamos neste momento, aqui nesta casa abençoada de amor, aonde a gente vem retemperar as nossas energias, que às vezes por uma causa ou outra a gente acaba deixando assim, a nossa sintonia abaixar um pouco, mas a gente vem aqui aos poucos, a gente vai revigorando, porque essa casa aqui, os mentores dessa casa aqui nos carregam no colo. E nós agradecemos nesse instante, serenando nossos pensamentos, rogando a Jesus a paz, principalmente a paz para nós, em nossos corações, em nossas mentes, em nossas vidas, no nosso dia a dia, no nosso caminhar. Porque se nós não praticarmos a paz conosco, como é que nós vamos querer pedir a Deus, rogar a Jesus a paz para o Brasil, para o mundo, para as outras pessoas? E nesse instante, Senhor, de oração, nós elevamos o nosso pensamento até vós, a Jesus, ao Pai amado, a nossa mãezinha Maria Santíssima, que nos ampare, que nos dê proteção, que não nos deixe sairmos da retidão dos nossos caminhos, principalmente da retidão moral e dos nossos pensamentos. Que nós procuremos sempre trocar os nossos pensamentos. Quando eles não são tão bons, nós procuramos trazer para dentro de nós um pensamento bom, um pensamento de luz, um pensamento de harmonia, para que nós possamos harmonizar a nossa forma. Quando nós conseguirmos nos harmonizarmos, nós conseguiremos harmonizar o nosso companheiro de estrada que está conosco. Então nós agradecemos a Deus, a Jesus, a Maria Santíssima e aos mentores desta casa, por essa oportunidade de estarmos aqui hoje para ouvirmos um pouco mais dos ensinamentos de Jesus, ouvirmos sobre o Evangelho e sobre as diretrizes que Jesus nos deixou. A Sirene vai trazer para nós algo especial para que fique gravado em nossos corações, em nossas mentes, e ao sairmos daqui, nós possamos sair melhores do que quando entramos. Então nós te rogamos, Senhor Jesus, a tua presença, a presença dos amigos espirituais, sempre conosco, não só nos momentos bons, mas principalmente nos momentos difíceis pelos quais nós estamos passando. Obrigado, Senhor, ser conosco hoje e sempre, e que a tua paz permaneça em nossos corações, nos trazendo luz para que nós possamos acertar os caminhos. Boa tarde a todos. Bom, eu achei uma historinha muito interessante nesse livrinho Alvorada Cristã, na psicografia do Chico e o Espírito Enem Lúcio. Esse tópico que viveremos sempre é um tópico que remove, a reencarnação. A gente entende uma parte da reencarnação. Vamos entender o que é reencarnação e ressurreição. Ressurreição é você, vamos dizer, está doente, deu um coma e você volta para o mesmo corpo, na mesma encarnação. Isso daí é ressurreição. Quando a gente estuda os evangelhos,
e Jesus levanta Lázaro do sepulcro, o irmão de Marta e Maria, ele voltou naquele momento, naquele momento que Jesus abençoou, ele voltou ao mesmo corpo físico que estava enterrado, né? Porque naquela época eles enterravam logo. Não esperavam que nós temos hoje, né? Tem todo o aparato, os aparelhos para eles testarem que a gente parou mesmo de bater o coração, parou o nosso cérebro, né? Então hoje em dia nós temos essa oportunidade. Mas naquela época de Jesus não existia esse tipo de atenuante, vamos falar assim. Então, a reencarnação é a volta do espírito num outro corpo, numa outra oportunidade, né? Por exemplo, quando a gente vê depois da transformação de Jesus lá no Monte Tabor, eles descem, porque estava Moisés, Elias e Jesus, né? Jesus se mostra em todo o seu esplendor. E quando eles descem do monte, aí um dos apóstolos fala para Jesus assim: mas Senhor, não estava escrito que Elias viria antes? E fala: Elias veio, não conheceram, fizeram com ele o que quiseram. E aí em Mateus, ele fala assim: e então eles perceberam que era de João Batista que ele falava. Então João Batista era a reencarnação de Elias. Por quê? Porque Elias viveu 600 anos mais ou menos antes de Jesus. E nessa encarnação que ele era João Batista, se conhecia o pai, Zacarias, a mãe, né, a Isabel. Então, se conhecia a família toda, não era a mesma família de 600 anos atrás. Então, a reencarnação, ela é uma misericórdia divina, é um elemento da gente aprender, a gente crescer, porque o objetivo nosso é chegar perto de Jesus. Ninguém vai ao Pai senão por mim, ele falava. Então nós temos que seguir Jesus, temos que seguir Jesus, né? Os seus ensinamentos, temos que melhorar o nosso interior, os nossos sentimentos e amar a todos, né? Essa questão, por exemplo, que pergunta aqui, Kardec faz uma questão para São Luís, e ele fala assim, o Kardec fala: quais são os limites da encarnação? E aí, o Espírito São Luís responde: se você for analisar o perispírito, é quando o perispírito já tiver confundido o corpo físico. Por quê? Porque à medida que a gente vai evoluindo moralmente, vai purificando o perispírito. Então, a gente vai ter um perispírito mais leve, mais, vamos dizer assim, que passando assim perto da gente, ele é transparente. Você pode ver o outro lado. Então, a ideia é justamente essa: a gente evoluir, né, tanto quanto for necessário, até chegar junto aos espíritos eleitos, né? E a necessidade da encarnação. Então, ele fala assim, São Luís também: a passagem dos espíritos pela vida corporal é necessária para que esses possam cumprir, os espíritos possam cumprir, com a ajuda de uma ação material, os desígnios cuja execução Deus lhes confiou. E é necessária a eles mesmos porque a atividade que são obrigados a desempenhar ajuda o desenvolvimento da sua inteligência. Então, a vida material, a reencarnação, ela é, vamos dizer assim, uma dádiva de Deus. A gente recebe de Deus a oportunidade
de refazer jornadas, de refazer momentos difíceis dos nossos companheiros de estrada, porque a gente nasce junto, né? Se eu ofendi alguém, se eu fiz algo de ruim para alguém, eu volto a querer alguém para mim, vamos dizer assim, reestruturar com ele, né? A gente tem que prestar atenção, por exemplo, na nossa casa. A gente tem várias pessoas que comungam conosco o mesmo teto. Tem umas que a gente tem mais afinidade do que outras. Aquelas que têm menos afinidade são aquelas que a gente já teve um atrito no passado. Então, o que acontece? Acontece que a gente está junto e Deus é tão bom que a gente esquece e não sabe o que aconteceu. Então, a deferência, vamos dizer assim, a amizade, né? Fazer o bem, vai apagar aquela borrachinha, vai apagar os deslizes de outras épocas, né? Então a liçãozinha fala assim, ó, viveremos sempre. Filho, não mires os ignorantes e os fracos. Todos somos viajores da vida eterna, tá? Então a gente não pode xingar o outro porque ele não te entende, às vezes a gente fica bravo, não gosta de repetir a lição, mas ele fala aqui, né? Todos somos viajores da vida eterna. Do berço ao túmulo, atravessamos apenas um ato do imenso drama da nossa evolução para Deus. Por vezes, o Senhor veste o traje pobre do operário humilde para conhecer-lhe as duras necessidades. E o operário humilde veste o suntuoso traje do Senhor para conhecer-lhe as duras obrigações na tarefa administrativa. Então, a gente nasce uma vez pobre, a gente nasce numa família que nos dá condições de estudar, a gente nasce numa família bem constituída religiosamente falando, para que a gente possa criar fé em Deus. Então, se nós analisarmos, as reencarnações, elas são motivos de evolução, motivos para que nós possamos crescer em espírito e verdade, né? E cada um vai arcar com as consequências das escolhas mal feitas, tá? Ó, quando um homem menospreza as oportunidades de tempo e dinheiro que o céu lhe confia, volta ao mundo em outro corpo, experimentando a escassez de tudo. Não escarneças do aleijado. Tua boca poderá cobrir-se de cicatrizes. Olha só qual a responsabilidade nossa, tá? Não recolhas os bens que te não pertencem. Teus braços são suscetíveis de caírem paralíticos, sem que possas acariciar o que é teu provisoriamente. Aqui nós estamos falando da lei de causa e efeito, não é? Então é tudo aquilo que a gente escarnece, tudo aquilo que a gente não fala corretamente, tudo isso pode nos ser cobrado futuramente, tá? Não caminhes ao encontro do mal, porque o mal dispõe de recursos para surpreender-te, talvez com perturbação e com a morte. Não caminhes ao encontro do mal, tá? Está dizendo aqui. Ajuda e passa adiante, expandindo um coração compassivo para com todas as dores e cheio de amor e perdão para todas as ofensas. Será que a gente já faz isso? Amor e perdão para todas as ofensas? Já vi gente rica com o Senhor comigo. Olha só. Olha a nossa responsabilidade, né? Quando não puderes louvar, cala-te e espera.
porque a língua viciada na definição dos defeitos alheios regressa ao mundo em plena mudez. E lembrei de uma historinha, se eu não me engano, era do irmão X, de um espírito que o irmão X conhece pelo espiritual, conhecia o amigo dele, fazia muito tempo que ele não via. E aí ele vai e encontra esse espírito lá. E ele era sucinto no falar. O irmão X falou para ele: olá, como você vai? Bem. Não escorregava mais palavras nenhuma. Mas você era uma pessoa tão falante, brincalhona, né? Mexia com todo mundo. Ele falou assim: pois é, eu era. Mas acontece que eu nasci numa família e eu só fazia isso. Tirava sarro de um, falava com o outro e tirava sarro do outro, e só fazendo graça com os defeitos. Aí ele veio na outra encarnação mudo. E quando ele veio mudo, a pessoa sabia que ele não falava e ele escutava fazer assim, matar pessoas, fazer mal para as outras. Ninguém desculpava, falava na frente dele, porque ele não tinha condições, né, de falar. Então, aí na outra encarnação, ele veio gago. Olha só, precisou de 3 encarnações. E aí quando ele veio gago, dá uma risada dele, né? Porque ele ficava, entendeu? A turma já adiantava o que ele ia falar. Ele ficava nervoso, então ele ficava mais quieto. Ele falou: eu aprendi. Nessas 3 encarnações eu aprendi a ficar quieto, a não falar mais besteira, a falar pouco e ouvir mais. Então é bem isso que acontece quando a gente vê aqui, ó. Quando não puderes louvar, cala-te e espera, porque a língua viciada na definição dos defeitos alheios regressa ao mundo em plena mudez. Quem chega através de um berço risonho, na maioria dos casos, é alguém que torna o campo da carne ao fim de restaurar-se e aprender. Então, quando a gente vê uma família bem constituída e com uma vida material equilibrada, não precisa ser rico, mas ele tem oportunidade de ir à escola, de aprender, desenvolver a sua inteligência, né? Assim como a flor se destina ao fruto que alimenta, o teu conhecimento deve produzir a bondade que constrói e santifica. Tudo que a gente conquista na vida é bênçãos de Deus, mas não pode ficar fechado, guardado no nosso coração. Nós temos que abrir esse conhecimento também dos nossos irmãos, né? Lembra-te de que longo é o caminho e que necessitaremos trocar de corpo na direção da vitória final, tantas vezes quantas forem precisas, até que a indispensabilidade da vestimenta física se desvaneça com as encarnações sucessivas. É o que eu falei para você, os espíritos superiores, o perispírito confunde-se com o corpo físico. Por quê? Porque ele vai se tornando muito bom e o perispírito dele vai se tornando um fluido, vai bem transparente. Colheremos da semeadura que fizemos. Não desprezes assim os menos felizes. O malfeitor e o vagabundo que se deixaram escravizar pelos demônios da preguiça são igualmente seus irmãos, nossos irmãos. Ajudemos-nos através de todos os meios ao nosso alcance. Nem sempre o verdadeiro infortunado
é aquele que se debate num leito de sofrimento. Não esqueça o infeliz bem trajado que cruza as avenidas da ignorância sem paz e sem luz. Filho meu, voltaremos ainda à terra, provavelmente muitas vezes. O serviço de redenção assim o exige. Ama a todos, auxilia indistintamente, semeia o bem à margem de todas as estradas. Recorreremos ao amparo de muitos. É da lei do Senhor que não avancemos sem os braços fraternos uns dos outros. Prepara desde agora a colaboração de que necessitarás a fim de prosseguirmos em paz, montanha acima, ser irmão de todos, para que sintas desde hoje no centro da grande família humana e o Senhor Supremo te abençoará. Bonita lição, né? Então, o que fala aqui? Fala que todos somos irmãos. Então, a gente tem que realmente sermos companheiros uns dos outros, vibrarmos por todos, né? Trabalharmos para que o outro se sinta bem na nossa companhia, que você seja amigo, companheiro, que você seja aquele que direcione o caminho do outro que está meio cabisbaixo e acabrunhado. Então, que Deus nos abençoe e nos auxilie para que a gente possa ser instrumentos divinos onde estivermos. Como que a gente vai fazer isso? Com as nossas orações, com a nossa boa vontade, com o desejo de sermos úteis na vida. Essa é vamos dizer assim, a chave, né, da nossa evolução maior. E Deus nos dará a força e a coragem para superar todos os entraves da vida. A minha filha, numa cartinha que ela mandou para mim, ela coloca assim: mãe, é tão interessante porque a gente, quando chega do lado de cá, a gente precisa de apoio, de ajuda. Então, aqueles nossos entes queridos nos auxiliam desde que a gente tenha merecimento. Então, é bem isso. A gente tem que trabalhar o nosso sentimento para merecer, porque quando a gente vai para o plano espiritual, a gente sai da vibração daqui e vai para uma vibração mais acelerada, porque o plano espiritual é mais acelerado. Então a gente sofre uma perturbaçãozinha. E essa perturbaçãozinha vai depender da ajuda espiritual, o sono reparador que a gente passa, né? E também conquistando amigos. A melhor coisa do mundo é conquistar amigos. Como é que eu conquisto amigos no plano espiritual? Por exemplo, a Neide precisa de mim, eu vou até a casa dela, converso com ela, dou um passe, auxilio a Neide, tá? O que acontece? O anjo da guarda da Neide fica agradecido. Então eu angariei um amigo além do meu anjo da guarda. Olha que coisa bonita. Então é assim que a gente vai sucessivamente encontrando amigos, fazendo amigos e aumentando o nosso merecimento, para que quando a gente for para lá, no momento da nossa passagem, a gente possa ter a nossa família, os nossos queridos nos auxiliando. Bonito isso, não é? Muito bonito. Então vamos trabalhar nesse sentido, tá? No sentido de que a gente pode, a gente deve encontrar mais amigos. A coisa mais, o tesouro maior que existe é a amizade. Muita paz a todos. Nós vamos passar agora para os passos. Convido os meninos passistas para a câmara de paz.